Olá, meus amores! Olá, meus fichichinhos! Vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que a semana esteja sendo proveitosa e que a gente possa hoje iluminar vocês com essa história maravilhosa que nós estamos prestes a contar. Mas antes de eu contar essa história, eu quero muito que vocês se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito, ative as notificações, que é um sininho que tem aqui embaixo, ó. Ative essas notificações para não perder nenhum vídeo da Leona, porque eu tô postando vídeo todos os dias. Também me segue lá no Instagram, por favor, por favorzinho. Me segue lá nas redes sociais como o Twitter e também como a página do Facebook. E vamos começar essa história, que eu gosto muito de contar história e eu acho que vocês vão gostar dessa história também. Lily Elbe. Lily Elbe é a primeira mulher registrada que fez a cirurgia de redesignação sexual, ou cirurgia de mudança de sexo, como vocês queiram chamar. A Lily Elbe, ela nasceu em 28 de dezembro de 1882. A cidade é Vejle, Dinamarca. Sou bilíngue, meu amor. Ela era uma pintora, inclusive uma pintora de sucesso na Dinamarca. E por conta disso, ela sempre se envolveu muito com os artistas da época. E nessa de se envolver com artistas da época, ela conheceu a Gerda, foi tornar-se a sua mulher. E ela já tinha dentro dela essa coisa de se sentir diferente das demais pessoas. Então, a gente percebe que, assim como a Lily, assim como nós, né, quando nós pensamos na nossa história, as mulheres trans, as travestis, os homens trans, a gente já sabe disso, só que a gente não externaliza. E pensar que lá naquela época, em 1930 e pouco, gente, quase 100 anos atrás, era muito mais difícil isso, mesmo num país europeu, ou mesmo num país desenvolvido, que também não é uma desculpa, mas era muito difícil você entender isso. E daí, como conta-se a história, que inclusive virou um livro, e esse livro virou um filme, que vocês já devem saber, senão a gente vai chegar nele lá no final. A Lily, ela casou com a Gerda, e as duas pintavam. E a Lily ainda se identificava enquanto homem cis hétero. Vamos pontuar assim. E numa dessas vezes que a Gerda precisou pintar um quadro, ela sempre utilizava uma modelo feminina, porque ela pintava muito quadros com mulheres. E nessa que a Gerda precisou dessa modelo, a modelo faltou, e ela pediu para que a Lily, ainda se identificando enquanto homem cis hétero, pudesse pousar para ela com roupas femininas, que assim ela pudesse terminar o quadro e entregar o quadro, porque eles vendiam. A Lily diz nessa biografia, nesse livro que faz parte de uma biografia, e quando ela colocou as roupas femininas, ela sentiu que ela estava dentro dela. Ela tinha se encontrado, tinha visto aquilo que ela era de verdade. Eu vou falar com as palavras dela. Pera só um pouquinho que eu vou dar uma... Não posso negar, pode soar estranho, mas me senti bem na maciez das roupas femininas. A própria Lily que escreveu isso. E a partir daí, a Lily entendeu que ela tinha, além da alma feminina, ela tinha que colocar pra fora, ela tinha que extrapolar esta alma feminina pro exterior. Nessas, as duas acabaram se mudando durante um tempo para Paris, e foi lá que a Lily começou a se vestir enquanto mulher. Por que é feio falar isso? Principalmente eu, uma mulher trans, falando se vestir enquanto mulher. Vamos nessa pegada para vocês tentarem entender todo o contexto. E a Lily começou a se vestir como Lily, e a Gerda incentivava isso. Inclusive, a Gerda foi uma das que mais incentivou, e o nome Lily foi dado por uma amiga da Gerda e uma amiga em comum do casal. Esse nome foi sugerido e a Lily aceitou porque achou lindo. O Elbe foi por causa de um rio da onde a Lily morava. Olha que bonitinho, eu acho isso tão legal, é tão simbólico isso. Beleza, elas ficaram lá em Paris durante um tempo. Foi lá em Paris que meio que a Lily começou a se descobrir. Eu não sei vocês, mulheres trans, travestis que estão assistindo agora, homens trans, eu tenho a impressão, lendo essa história da Lily e vendo o filme, de que a Lily percebeu que aonde ela morava, as pessoas, por conhecerem ela, talvez não tivessem a mesma recepção como ela teve em Paris, porque em Paris ela se sentiu liberta nesse sentido. E ela conta, e depois a gente vai ver tanto no livro quanto no filme, que essa foi a liberdade que ela precisava para poder se sentir ela mesma, para poder se libertar e perceber que ela era a Lily. Depois de um tempo elas voltaram pra Dinamarca e continuaram com a vida normalmente, só que a Lily, ela já não queria mais saber de se vestir como homem, ela não aceitava mais isso. Então aos poucos ela foi tentando se modificar com roupas, com os jeitos femininos, né, com a sensibilidade feminina, e a Gerda, ela foi se incomodando e ao mesmo tempo tentando amparar. Na década de 30, no começo da década de 30, mais ou menos em 1931, a Lily descobriu que na Alemanha, um doutor chamado Kurt... eu vou
colar de novo, gente. Um doutor chamado Kurt Warner Cross já realizava alguns experimentos e estudos sobre gênero e sobre sexualidade numa cidade chamada Dresden, que fica na Alemanha. Então a Lily, muito entusiasmada, conversou com este doutor e decidiu que era uma fase experimental da cirurgia de designação sexual, mas mesmo assim a ânsia da Lily e aquela vontade de que ela pudesse realizar o sonho de realmente ser mulher por completo, lembrando, tá? Só deixando claro, gente, a gente tá contando uma história aqui. Não quer dizer que pra você se sentir uma mulher, ser uma mulher completa, você necessariamente tem que fazer a cirurgia de redesignação sexual. Vamos deixar claro isso. Eu já me sentia mulher, muito mulher, antes de fazer a cirurgia. Isso não tem nada a ver. Vamos tirar esse tabu a partir de agora, quem ainda tá com esse tabu. Mas pra Lily aquilo era importante. Então ela aceitou fazer um acompanhamento com esse doutor, com o Dr. Kurt, sobre a cirurgia, e é uma fase experimental. Mas mesmo assim a Lily era o grande sonho da vida dela, e o doutor explicou como seria feita a cirurgia. Ela seria feita em 3 etapas. A primeira etapa seria como se fosse uma orquitectomia, que é a retirada das bolinhas, daí você retiraria primeiro as bolinhas. A segunda fase seria a construção da neovagina, né? Ele construiu realmente a nova vagina. E a terceira fase seria a implantação de um útero e óvulos. Olha só, em 1930 eles já estavam pensando nisso, já estavam estudando sobre isso. Eu acho isso tão importante. Quando eu li essa parte da história, eu fico tão emocionado e tão feliz. E daí a Lily topou. Na época, ela pagou o equivalente a 12.000 libras da Inglaterra, né? Libras esterlinas. É um pouquinho caro? É um pouquinho caro. Pra realizar um sonho, eu acho que eu também faria a mesma coisa. Outra curiosidade é que a Lily, a partir do momento que realmente assumiu a identidade feminina, ela parou de pintar. Ela parou de fazer quadros, ela parou de trabalhar com essa arte, porque ela acreditava no fundo do coração de que isso, o fato dela trabalhar com arte, representava tudo aquilo que era da vida passada. Então ela tentou se livrar de tudo que era da vida passada, meio que pra não pensar que aquela vida existiu. Ela conta isso, inclusive. Então ela se livrou de todas essas coisas, e uma delas era a pintura. Então você não vê pinturas de Lily Elbe, você vê as pinturas da Gerda, e várias pinturas da Gerda, inclusive, com a Lily, mas você não vê necessariamente as pinturas da Lily. A Lily, ela conseguiu realizar essa cirurgia depois de um bom tempo, e logo após que ela conseguiu realizar as 2 primeiras cirurgias, ela conseguiu oficialmente se separar da Gerda. Judicialmente, ela conseguiu se separar da Gerda, e o rei da Dinamarca, na época, concedeu a ela o direito de alterar o nome e o sexo, né, o gênero, na certidão de nascimento e no passaporte. Então, olha que realização. E isso foi em 1931. Exatamente, foi em 1931. Também em 1931, a Lily começa a se envolver com um cara chamado Claude Lejeune. Claude Lejeune. Gente, é aula de dinamarquês, é aula de francês, é aula de alemão. Leone é cultura, meu amor. Mas daí a Lily teve um caso com este cara, que era um artista também, o Claude Lejeune. Foi um caso rápido. E mesmo separada da Gerda, a Gerda nunca deixou de apoiar a Lily. Eu acho isso tão bonito também, contar essa história de que as duas continuaram se apoiando e se amando de uma certa forma. Tanto que a Gerda, mesmo após a morte da Lily, ela continuou pintando e pintando a Lily, fazendo vários quadros da Lily, e que hoje eles podem ser encontrados em vários museus da Dinamarca e também ao redor do mundo. Isso é muito legal, né? E daí a Lily, depois que realizou a cirurgia de transplante de útero e de óvulos, porque ela realmente queria ter filhos, ela queria constituir uma família, fazia parte dos sonhos dela de constituir uma família. E nesse momento, constituir uma família para ela era ter filhos. Então, pela primeira vez também foram tentadas esse implante de útero e de óvulos. Infelizmente, como vocês já sabem, não deu muito certo. A Lily começou a ter complicações. Na verdade, foi uma infecção por conta dessa terceira cirurgia. E essa infecção, ela começou a generalizar no corpo. Foi dando uma infecção, a infecção ela foi se espalhando pelo corpo e não conseguiram salvar a Lily. A Lily faleceu em 13 de setembro de 1931. Algumas pessoas, alguns historiadores divergem, falando que ela faleceu em 32, na verdade, mas não tem a data correta. Então, por isso que falam muito 31 e 32. E daí
aí, logo após o falecimento da Lily, já estavam escrevendo um livro sobre ela. E um historiador, deixa eu ver se eu consigo catar aqui o nome do historiador agora, gente. Não, gente, eu errei, perdão. Ela fez uma autobiografia. Então, assim, a autobiografia dela, vou dar uma colada aqui que essa parte eu não lembrava. Essa autobiografia dela, porque ela faleceu em 1931 ou 1932, mas a autobiografia dela foi publicada, a primeira edição, em 1933, quase logo após. E a maioria das informações que se tem hoje em dia é justamente através dessa autobiografia. Perdão, gente, eu achei que era uma outra pessoa, eu realmente confundi aqui, porque eu acho que tem um historiador que fez. E daí, em 2015, juntamente com essa biografia e com ajuda, com auxílio de alguns especialistas historiadores, conseguiram fazer um filme chamado A Garota Dinamarquesa, que tem o Ed Redmayne no papel principal. E daí surgiu muito burburinho, porque as pessoas comentaram muito: nossa, mas é um homem cis hétero interpretando uma mulher trans. Putz, e agora? Não é representatividade. Concordo que realmente não é representatividade. A desculpa do diretor na época, eu lembro muito bem porque eu acompanhei o caso, era de que ele queria passar uma realidade maior por conta da transição da Lily. Então o Ed Redmayne, ele serviu como se fosse a ponte pra mostrar a transição dela de menininho pra menininha. Mas eu acho que não colou muito, ele só deu isso pra dar um tapa na cara, assim, tapa com luva de pelica nas trans, pra não ficar questionando muito. E eles já tinham rodado o filme mesmo, então tanto faz. A sepultura da Lily, né, ela está atualmente em Dresden mesmo, ela foi sepultada em Dresden, e muitas pessoas visitam o túmulo dela atualmente para poder prestar essa homenagem como a mulher pioneira na redesignação sexual. Só que agora vem o plot twist. Vocês não sabiam dessa e vocês não imaginaram que a Leona ia rebolar a bunda dela hoje. Mas nós vamos rebolar esta bunda hoje. Na verdade, a primeira mulher a realizar a cirurgia de designação sexual não foi a Lily. E eu posso provar, mas eu vou provar pra vocês num próximo vídeo, e é só vocês deixarem os comentários aqui se vocês querem essa história de quem realmente foi a primeira mulher a realizar a cirurgia de designação sexual no mundo. Essa é a primeirona. Então se vocês querem, deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acompanhado até aqui. Muitos beijinhos e até lá!